Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho, tentando ganhar moeda, beira de avenida, vai passar ônibus, caminhão, carro com funk, moto barulhenta, gente falando, gente entrando na loja para ganhar uma moedinha, beleza? Não repare, rapaziada, nós temos muitas notícias hoje do Mengão, ou relacionadas ao Mengão, assuntos aleatórios, mas que é legal saber. Então nós vamos fazer a notícia meio assim, vapt-vupt, para tentar fazer um vídeo um pouquinho curto, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Everton Araújo aproveita a brecha no Flamengo para ganhar pontos com o Jardim. Jogador nível Europa. Reserva imediato no meio campo, volante chega a 4 jogos como titular com o técnico. Nós estamos falando da nossa cria da base, o Everton Araújo, o volantão, que foi até expulso contra o Corinthians injustamente. O que eles estão falando aqui no GE? Que ele já jogou 4 partidas como titular no Flamengo e vem jogando bem. Entendeu? Ele está aproveitando a brecha do Pulgar, que está com lesão no ombro, já está alguns jogos, e o Jorginho também, que está lesionado. Só que ele entrou e jogou muito bem e colocou uma pulga atrás da orelha no caso do Leonardo Jardim. Aí ele está pensando, você pode pegar o Pulgar, que toda hora corre um risco de ser expulso, beleza? E o Jorginho é aquele negócio, né? Tem que poupar ele mais vezes porque já está uma certa idade. Tanto é que ele está tendo lesões que antigamente ele não tinha. Porque o futebol brasileiro, o calendário é terrível. Então, as lesões musculares do Jorginho. Então, é capaz que o Everton Araújo ganhe mais espaço no Flamengo. E aí, tá começando aqui, ó. No Donos da Bola, olha para você ver como é que tá as coisas. O Flamengo recusou uma proposta na janela de início de ano e do meio do ano passado pelo Everton Araújo, que o Flamengo entende que ele pode dar muitos frutos no Flamengo. Beleza? Beleza. Só que o dono do Newcastle, e os caras têm grana, que é daquele cara lá, aquele shake lá, beleza? Quer fazer acordo com o Flamengo e contratar o meio-campista Everton Araújo. Beleza? Eles estão querendo fazer uma proposta para o Everton Araújo no meio do ano, na janela de meio do ano, beleza? Então, conforme informação exclusiva do Bola VIP, o Newcastle está monitorando a situação do jogador visando a próxima janela de transferência. O clube vem analisando a possibilidade de fazer uma proposta para ter o profissional no elenco. Isso no Flamengo no meio do ano. O Flamengo já sabe, já foi comunicado, eles já perguntaram como é que está a situação do Everton Araújo. O Flamengo no início negou, beleza? Mas vai negociar, porque o Flamengo negocia, não tem jeito. O Flamengo vai negociar ele, vai pegar uma grana boa e vai tentar. Então, Everton Araújo crescendo na profissão, ele só tem 23 anos, ainda é novo, tem mercado lá fora, porque o Flamengo tem respeito lá fora. Alguns times, os caras vêm aqui e só compram jogador se fossem tipo assim, 18, 19 anos, 17 anos, jogadores novos. No Flamengo, o Flamengo consegue vender jogadores com mais idade, porque jogar no Flamengo a pressão é grande, eles sabem, pô, se o cara joga no Flamengo, vai bem no Flamengo, ele tem condições de jogar aqui na Europa, tranquilo, beleza? Então vamos lá, ó. E o Léo Pereira, bom, ele disse, mas isso aqui não é ele que decide, está aqui no GE, notícias do GE. Léo Pereira vê falta de critério de árbitro e crê em reciprocidade do Flamengo após adiamento do clássico. O zagueiro afirma que, se depender do Flamengo, o Fluminense terá a compreensão do clube em uma próxima oportunidade. Aí eu fiquei perguntando, sem querer desmerecer o Léo Pereira, se houver uma coisa de mudar o jogo do Flamengo, o Léo Pereira vai poder opinar? Sei lá, zagueiro afirma que, se depender do Flamengo, o Fluminense terá a compreensão do clube em uma próxima oportunidade. Isso aí não é o Léo Pereira que vai decidir, e se abusar não vai nem ser consultado. Então ele não pode falar que o Flamengo vai fazer essa reciprocidade junto com o Fluminense pela troca de mando de campo quando o Fluminense perder. E nós sabemos que o BAP não é assim. Vamos ser sinceros, nós somos flamenguistas, nós sabemos. Se fosse o Landinho até poderia fazer. Mas o Bandeira de Melo poderia fazer, mas o BAP não. O BAP não é assim. Então ele não pode afirmar isso aí, beleza? E sobre a arbitragem, ele falou de uma falta do Martinelli em cima do Lucas Paquetá, que o juiz nem cartão deu. E do Carrascal, ele deu o cartão vermelho direto para o Carrascal. Ele falou que não teve critérios. E realmente a falta em cima do Paquetá
Foi uma falta dura, tá? E nem cartão foi dado. Beleza? Lá, europeus reagem a Samuel Lino no Flamengo. Isso aqui está no Lance. Uma notícia do Lance, que os europeus reagiram ao Samuel Lino e comentaram sobre a boa fase que o Samuel Lino está tendo este ano. O ano passado ele chegou arrebentando, depois caiu de produção, caiu drasticamente de produção. Esse ano começou mais ou menos, está subindo, está melhorando. Talvez o que estava faltando para ele era uma época de descanso, uma pré-temporada legal com os companheiros. E agora tá com a situação física dele está boa, ele está rendendo. Esperamos que renda, porque eu já disse, eu torço por ele, porque o Bruno Henrique já está numa certa idade e o Cebolinha está vazando. Então nós vamos precisar muito do Samuel Lino, não só para esse ano, mas para os próximos anos, já que ele é um jogador jovem, vai completar, se não me engano, 26 anos, beleza? E lá na Europa, as redes sociais elogiaram muito. E isso não é nem pelo elogio ao Samuel Lino que eu estou trazendo, mas sim a repercussão internacional que o Flamengo está tendo ultimamente. Tudo que o Flamengo faz repercute na Europa. Igual foi o Jornal AS falando sobre a partida do Pedro, okay? Falavam muito sobre o Filipe Luiz. Agora aqui a repercussão nas redes sociais da Europa, falando sobre a atuação de Samuel Lino no Flamengo. Beleza? Então é isso aí. Samuel Lino sendo elogiado, está jogando bem, ainda não é aquele mas está jogando bem, está contribuindo legal, está sendo, e precisa você ver a repercussão do Flamengo na Europa, até jogadores com o Flamengo, é isso aí. E com isso, todo o futebol brasileiro ganha, não se esqueça. Quando eles repercutem o Flamengo, todo o futebol brasileiro ganha. Repertir o Flamengo, por causa do Pedro, Samuel Lino, contra quem? Contra o Fluminense. O nome do Fluminense está atrilhado do Flamengo, está indo para a Europa. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Ó, e vamos para uma outra notícia do Lance. Lá. E a outra notícia no Lance é sobre, agora aquelas notícias meio aleatórias, mas que fazem o nome do Flamengo crescer lá fora, que é sobre isso que nós estamos falando aqui, ó. Flamengo é recebido na ONU e Zico vira embaixador de programa global. Clube abre o Football for the Goals e recebe certificado. Clube adere, né? Adere. O Zico foi homenageado como embaixador do Flamengo, embaixador internacional na ONU. Lembra aquela propaganda do Flamengo para que ser considerado uma nação, como sei que, papá. Esse é o caminho que o Flamengo está trilhando, até a ONU recebê-los, beleza? O Flamengo foi recebido na segunda-feira, dia 13, na Organização das Nações Unidas, em Nova York, em um encontro que reforçou o posicionamento institucional do clube como agente de impacto social global. Representando a nação rubro-negra, o embaixador Zico entregou a subsecretária-geral para Comunicações Globais, Melissa Fleming, um livro que reúne iniciativas e projetos sociais desenvolvidos pela instituição, que é o primeiro passo. Você tem que mostrar o que você faz para você ser reconhecido como uma nação. Tá aí, o Flamengo está apresentando o que ele faz, sendo que é o clube em esportes olímpicos que mais adere modalidades no Brasil e na América Latina e um dos maiores do mundo, beleza? Ó, durante a cerimônia realizada no Salão da Assembleia Geral, o clube recebeu o certificado de adesão ao programa Football for the Goals, iniciativa da ONU que conecta o futebol aos Objetivos Desenvolvidos Sustentáveis, ODS. No mesmo ato, Zico foi nomeado campeão do programa, tornando-se o primeiro brasileiro a receber a honraria. Olha que legal. Que reconhece personalidades engajadas em causas sociais, ambientais e de direitos humanos por meio do esporte. E o que o Zico falou? Receber esse reconhecimento como campeão do futebol pelo ODS é uma grande honra. O futebol sempre teve o poder de unir e inspirar as pessoas. Se a gente puder usar dessa forma para ajudar e construir um mundo mais justo, com mais oportunidade e respeito, já valeu a pena. Destacou. Então o Flamengo está na ONU e isso aqui é um dos aqueles passos que o Flamengo foi lá para pegar aquele negócio lá de ser reconhecido como uma nação pela ONU, beleza? É isso aí. Vamos aqui para uma outra notícia do Lance, que é uma notícia, como eu digo, aleatória, que diz respeito ao Flamengo, porque Filipe Luiz relembra trabalho no Flamengo. Quase fui embora chorando. Trajetória como técnico rubro-negro iniciou nas categorias de base e chegou ao profissional. Ele foi num evento aqui na América do Sul. Deixa eu pegar o nome do evento. Quer ver, ó?
durante um seminário de futebol da Comebol em Assunção, no Paraguai, tá vendo? Aí ele começou a explicar, quando ele chegou na base do Flamengo, apesar de todos os estudos que ele tinha, ele percebeu que ele não era bom. Ó, não sabia como dirigir os treinamentos, então procurei alguém que entendesse de metodologia, que soubesse como dar sessões de treino e que encaixasse no meu plano de jogo. O segredo está em ter ao seu lado pessoas melhores que você. Olha só que interessante, né? Eu tive a sorte de encontrar um assistente que me ajudou muito com todos esses detalhes e também a superar a frustração de ser treinador, que ele achou que ele ia chegar e como é quando ele viu, ele não sabia praticamente nada. Ele sabia de tática, mas não sabia como comandar um time, porque achava que sabia tudo. Disso sou técnico, olha só. Ele teve uma frustração porque achava que sabia tudo e depois descobriu que não sabia, beleza? Aí ele, quando ele iniciou a sua trajetória no Sub-17 lá, na primeira semana quase fui embora chorando, porque não vi nenhum resultado nas categorias de base. Para mim, isso também foi uma lição de humildade, disparou o treinador. Ok, rapaziada? É isso aí, esse é o Felipe Luiz, que tem a humildade de aprender, reconhecer e vai virar um grande técnico justamente por saber, por entender isso aí, tá ok? Lá, e vamos aqui para uma notícia do Bola VIP, o Bola VIP lá. Vamos falar aqui. Flamengo acena nova proposta por joia do futebol brasileiro e se aproxima de acerto com Pedro Henrique. Colocado como um grande joia de destaque precoce no Paysandu, volante tem de aceitar uma nova proposta do Flamengo após interesse europeu. O Flamengo já havia feito uma proposta para esse moleque, ele tem apenas 18 anos. Só que ele já surgiu o ano passado, jogou como no profissional do Paysandu, na Série B, no ano passado, pelo Brasil, foi um dos destaques do clube com apenas 17 anos, beleza? Então o Flamengo foi lá e fez uma proposta para ele, para reforçar a categoria de base, e ele não se interessou, porque ele já estava no profissional do Paysandu, que é o Paysandu e é na Série B, né? Vamos ser sinceros, ele ia para a categoria de base do Flamengo ganhando mais do que ele está ganhando no Paysandu, só para você ter uma ideia. Só que também surgiu os interesses de times europeus. Então ele disse não para o Flamengo. Quer ver? Eu sei que o Braga foi o Braga e o Vicente alguma coisa assim. Gil Vicente, agora eu lembrei, Gil Vicente de Portugal tentaram contratar e não conseguiram. O Flamengo chegou a oferecer 3 milhões de reais por esse jogador, beleza? E por incrível que pareça, ó, de acordo com o GE, o mais querido deve pagar em torno de 3 milhões por 85% dos direitos do meio-campista, além de oferecer um contrato de 3 temporadas. Beleza? Vale lembrar que é a segunda proposta feita pelo rubro-negro, que vem demonstrando interesse em adicionar atletas na equipe sub-20. E foi uma das coisas que fez ele dizer não para o Flamengo, que ele queria já ir para o profissional. Mas profissional no Flamengo é muito difícil, vai ter que ralar um pouquinho, vai ter que moer pedra, mãozinho. Beleza? Então, é isso aí. Parece que agora ele vem. Vamos aqui, ó. E a Leila, essa notícia está no Bola VIP. Leila Pereira rescinde contato com a empresa que fechou acordo com o Flamengo. Revela Jorge Nicola. Foi o Jorge Nicola que trouxe essa notícia e o Bola VIP está repercutindo. E por quê? Foi porque o Flamengo assinou um patrocínio da empresa Ademicon. Nós trouxemos esse patrocínio aqui para vocês, que o Flamengo assinou lá e publicou. Aí diz que a Leila Pereira resolveu rescindir o contrato com essa empresa, a Ademicon, porque ela também assinou com o Flamengo. Essas coisinhas, né? Você não fala não para dinheiro, filho. Não interessa se o outro tá ganhando em cima. O problema é você ganhar o seu. Ela achou que era melhor. Isso aí foi o Nicola que informou e está aqui no Bola VIP. Bom, isso é um problema dele. É só para vocês verem como é que está o nível de rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Beleza? Ó, e uma outra rivalidade aqui que dá o que falar é Flamengo e Botafogo, lógico. E o Flamengo lá, isso aqui, essa notícia também está no Bola VIP, ó, Danilo e Montoro entram na mila do Flamengo, mas Testor segura dupla e trava negócio. O Flamengo está monitorando o Danilo faz tempo e o Montoro também. Só que é o seguinte, o texto já falou que para o Brasil ele não vai vender. Ele está tentando vender para a Europa. O que está pegando aqui? O Flamengo está só de olho porque está uma crise enorme no Botafogo. O Botafogo está devendo, o texto está devendo até a alma e o Flamengo está só de olho. E vai fazer proposta. No meio do ano o Flamengo vai fazer proposta. Está monitorando isso.
Inclusive, esse Montoro, quando ele foi para o Botafogo, o Flamengo havia feito uma proposta maior para ele. Mas ele optou em ir para o Botafogo, porque acreditou que no Botafogo ele teria mais minutos de jogo, ele ia jogar, ele ia ser titular, que foi prometido, e realmente ia mesmo. E no Flamengo ele ia disputar posição, beleza? Então ele preferiu ir para o Botafogo. Só que essa crise no Botafogo já começa a balançar os jogadores. Tanto é que o Danilo está lá com os salários atrasados há uns 3 meses, já está ameaçando ir na justiça. Então o Flamengo só está monitorando isso aí. Mas o texto já falou que se for vender, vai vender para Europa, beleza? Não irá reforçar times no Brasil. E agora só uma curiosidade para encerrar o vídeo que está ficando grande. Com a vitória em cima do Fluminense, o que aconteceu? Ó, nós estamos aqui no Coluna do Fla. Bayern de Munique manda recado ao Flamengo após vitória sobre o Fluminense. O que o Bayern de Munique falou e publicou na sua rede lá, beleza? Lá. O Bayern de Munique da Alemanha aproveitou para mandar um recado ao mais querido depois da vitória sobre o Fluminense. Tá? Ele colocou lá, Mengo, aí escreveu o Bayern de Munique no X. Além disso, o time alemão postou uma foto de Manuel Neuer com a camisa do Flamengo. O rubro-negro, é claro, respondeu à publicação da equipe alemã. Dessa vez, não viraram o Neuer. Ufa! Pior que virou, porque o Fábio fez uma altas defesas lá que o Flamengo poderia ter empacotado uma goleada no Fluminense. Beleza? Mas o que nós estamos trazendo nessa notícia? De novo a repercussão internacional do nome Flamengo. É na ONU, é o Samuel Lino, é o Pedro fazendo gol saindo no aço, é o próprio Bayern de Muniz falando do Flamengo, entendeu? O Manuel Neuer com a camisa do Flamengo. Essa é a repercussão internacional que o Flamengo tem que ter, e com isso eleva o futebol brasileiro, eleva o futebol sul-americano, e os outros clubes brasileiros vão tudo junto, porque todos eles jogam contra o Flamengo e tem essa rivalidade. Beleza? Rapaziada, então é isso. Deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente. Não esqueça de deixar o seu like pro YouTube, recomendar nossos vídeos para outras pessoas. Até mais, tamo junto.